eu passei num vestibulinho, né, que é para fazer química, né, lá em Campinas. O que é um vestibulinho? É um vestibular para curso técnico. Então, esse é um termo mais paulista. Aí eu passei numa escola que chama ETCAP, que é uma escola de química, né? Então essa era a vertente. Todos os meus amigos fizeram engenharia química. E aí eu fui para a parte de fazer engenharia elétrica, né? E fiz técnico em telecomunicações no Senai. Depois fiz engenharia elétrica. E aí eu quando chegou no segundo para o terceiro ano, eu acho que já estava no cálculo 4 ou 5 e eu comecei a relacionar com a minha carreira. Então eu comecei, cara, meu primeiro emprego formal foi no McDonald's. Isso né? Nessa época, quando tu estava estudando cálculo lá e estava trabalhando no Mac. Não, eu já estava trabalhando na Atento. Então meu primeiro foi no McDonald's. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de com 17 para antes de 18 anos, eu ser responsável, por exemplo, por um quiosque, né? A gente chama de code no McDonald's, em Campinas, onde eu era responsável por fechar caixa, né? Então eu já tinha um pouco de responsabilidade administrativa. Quando eu fui para Atento, eu fui para ser operador, né, de call center, e aí me tornei supervisor, gestor. Então quando eu estava fazendo a faculdade, eu já tinha uma equipe, já cuidava basicamente de uma boa parte do site de Campinas. Então eu já tinha toda essa parte de gestão administrativa, gestão de pessoas, né, de gestão administrativa, até de infraestrutura, né, do próprio site. E aí eu comecei a entender que talvez o meu lado era muito mais humanas do que exatas, né? E aí eu fiz a migração, né, de engenharia elétrica para administração. Então, aí me formei em administração, enquanto eu trabalhava na Atento. Então na Atento eu comecei como operador, fui supervisor, coordenador, gestor, gerente sênior. Então eu passei 13 anos da minha vida, né, na Atento. Foi onde eu me formei enquanto profissional. E eu entendia que aquilo ia ser minha vida, pro resto da minha vida mesmo. Eu ia fazer gestão, talvez, de operações de call center. Mas tu já gostava dessa parte de gestão? Eu comecei a aprender isso na Atento e gostava muito, cara. Era muito competitivo, então a minha equipe competia com as demais. Eu tinha feedbacks positivos em relação à gestão de pessoas, então as pessoas que vinham trabalhar no meu time queriam trabalhar comigo. E lá dentro teve alguma inspiração, assim? Alguém que... Tipo um chefe que tu gostou muito, que foi um cara que tu aprendeu? Cara, tinha um cara que, assim, o meu lado talvez era um lado mais de estar junto com as pessoas, de fazer... E ele me trouxe muito mais um lado analítico, né? Que é o Fulvio. É um gestor que eu tive, que ele me trouxe o lado dos números. Pô, cara, legal tudo isso que você está fazendo, mas que resultado que você está dando? Tudo isso que você está fazendo, esse esforço que você está fazendo, está gerando o quê? Então ele é um cara que ele questionava... Eu dizia que ele questionava o óbvio, mas quando você questiona o óbvio, cara, te traz respostas que você não está esperando, né? E, cara, isso eu tinha, sei lá, 21 anos. A primeira equipe que eu assumi na Atento eu tinha 19 anos, né? Eu tenho um grande amigo, que é o Felipe Bazon, e ele tem uma série que ele está fazendo no YouTube que chama O Básico é Avançado. E acho que resume isso que tu tá falando, né, cara? Exato. O óbvio, muitas vezes, ou o básico, que as pessoas acabam passando por cima, acabam não fazendo, e é o que de fato é avançado, que fica todo mundo perseguindo, né? Exatamente. Só para dar os créditos, né? O Fulvio que eu tô falando é o Fulvio Murador, é um cara que eu, sei lá, trabalhei em 2003, não sei, 2004, mais ou menos por aí. E era um cara que eu olhava e falava assim, porra, cara, eu tenho muito... Eu olhava que eu tinha muito esforço para ter pouco resultado, né? Pelo menos eu achava isso. Embora meus resultados eram melhores assim do que a média, eu me esforçava muito para entregar aquele resultado. E eu via que ele se esforçava muito menos e entregava resultados melhores, porque ele era mais assertivo. Então, eu lembro até hoje, cara, eu fui para São Bernardo do Campo para ter uma reunião com ele. São Paulo estava fazendo 450 anos. Cara, eu acho que deve ser 2004, 2005. E eu tava voltando de São Bernardo numa reunião com ele, quando deu esse clique, deu falar, cara, eu preciso entender que não é só no vamos que vamos, né? Não é só na motivação que as coisas rolam, né? As pessoas não vão só nisso, as pessoas precisam entender que existe um caminho, qual é o número, qual é a estratégia,